Oi, gente. Quem tá aí? E aí, turma? Quem tá entrando aí? Oi, Kelly. Tudo bem? Gente, peraí que eu tô acertando um negócio aqui. Ai, esses negócios. Peraí que eu tô acertando um negocinho. Calma. Essas coisas, né? Calma aí. Ai. Pronto. Acertando. Oi, Virgínia. Qual o nome do teu marido? Ah, Vinícius Canelas. Legal. Bem-vindo, Vinícius. Oi, Kelly. Ai, Kelly, minha amigona, minha cliente. Gente, olha, essa cliente é a melhor de todas. Vive me elogiando e eu acredito, sabe? Acredito em tudo que ela fala. Ela vive postando no Facebook que eu sou a melhor advogada do mundo e tudo mais. Eu acredito nela. Ela fica escrevendo essas coisas e eu acabo acreditando. Oi, Vanéia, tudo bom? A Cris, olha, tem uma cliente, olha, é daqui, mas não tá aqui. Tem uma cliente internacional aqui presente. Olha que honra. Também é educadora, né, Cris? Mas agora não tá trabalhando mais com isso. A Cris é demais também. Uma grande amiga, fez faculdade comigo. Helena, tudo bem? Vamos lá. Ouvi da Cris que eu sou a melhor também. Também é uma honra, hein, Cris? Também fico emocionada. Fiquei emocionada com as suas palavras que você escreveu para mim hoje no, no WhatsApp, viu? Autoestima é tudo. Vai, ô Emerson. Olha, Emerson, para, hein? Emerson, você para. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu ver se aqui se já tá. Vamos lá, Nicole. Vou chamar a Nicole, gente. O papo é sério porque eu sou tão brincalhona, né? Vou chamar agora a Nicole, que ela... Olá, Nicole. Oi, Nicole. O Emerson lembrou de você, viu? Lembrou? É. Eu Lembrou. vi a fotinho, lembrei dele também. Depois eu vou passar o contato para vocês dois depois Pra gente interagirem, né? trocar, pode ser, sim. Então, olha, gente, eu fui apresentada para Nicole, fiquei muito tocada que as ideias dela são, nossa, bárbaras. Eu achei ela o máximo. Ela Ah, trabalha realmente no lado do que a gente está falando e ela tem muito a falar, assim, sobre o nosso assunto que a gente está conversando. Então, eu gostaria que a Nicole se apresentasse aqui para a gente, para o pessoal aqui que está aqui assistindo a gente, e falasse sobre esse assunto, né? Olha lá o Emerson se manifestando. Ai, vamos lá, Nicole, se apresenta para a gente e vamos lá tá. conversar, tá? Bom, boa noite. É um Boa prazer, noite. Vanessa. Também conheci Sim. você pela Patrícia, né? Assim, que é uma pessoa que eu gosto muito e que eu fiquei É. honrada dela ter falado, ai, fala com a Vanessa, que acho que vai ser legal vocês conversarem. Então, eu sou psicóloga, terapeuta familiar, trabalho no consultório, trabalho em algumas instituições, escolas, né? E aí agora, assim, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre tudo isso que nesse primeiro encontro agora, às 5 horas, o pessoal trouxe um monte de coisa super relevante, né? Então vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre tudo isso. Sim. Então, bom, primeiro eu ia dizer assim, o primeiro rapaz que falou, não sei o nome dele, não me lembro agora, né? E ele Fernando falou, Rossi. o Fernando Rossi, Fernando então, aí Rossi. ele falou assim da questão de que a gente
o que estava acontecendo era como uma bomba na educação, né? E na hora eu pensei assim, puxa, é uma bomba, né? A gente está vivendo um trauma, é como se a gente estivesse vivendo uma guerra, mas não é só na educação, né? Porque todos os profissionais estão tendo que se reinventar. Numa escola que eu trabalho, a diretora falou para mim essa semana que as peruas escolares entraram em contato com ela porque estão numa situação muito delicada. Então você vê, eu nem lembrava, não tinha pensado nisso, mas o que eu quero dizer é que está todo mundo precisando se reinventar, está todo mundo com muita dificuldade, né? E as escolas também, e os alunos também, e os professores, e os pais, e todo mundo. Então a gente está vivendo um momento, esse isolamento social, uma coisa que nunca foi vivida, é uma coisa nova. Né? E é uma situação muito traumática, porque não era esperado, porque a gente não teve um tempo de se preparar para isso. Foi assim, ó, vamos lá, todo mundo fazendo isso agora. Né? E qual é o jeito que se faz? Não se faz, porque nós tivemos pandemias no mundo, tivemos, mas isso aconteceu há muito tempo atrás. A vida era outra, né? Então, do jeito que a gente está vivendo agora, é a primeira vez. Então, todo mundo tendo que se reinventar. Então, eu acho que a questão é assim, a gente tem que entender que a gente está vivendo uma coisa traumática, uma coisa realmente difícil. E aí, com isso, num primeiro momento, existe uma necessidade, as pessoas ficam desesperadas em ter uma produção muito grande, uma busca extrema por produtividade. Isso é uma coisa que acontece. E assim, isso é muito sério, porque não vai dar para a gente produzir num primeiro momento. Num primeiro momento, a gente tem que se acalmar, respirar, entrar com a questão assim, do ritmo, da organização, das regras. A gente tem que ter uma equipe. Uma equipe aonde? Uma equipe dentro de casa. É uma equipe que vai assim... Quem é que vai fazer o que em casa? Né? Vamos colocar na mesa, a gente até conversou sobre isso, não foi, Vanessa? Assim, sim, quais são as necessidades que a gente tem na nossa casa? Então a gente tem que comprar as coisas no supermercado, fazer uma lista, pôr o lixo fora, arrumar a cama, cozinhar, tá? Passar um pano, lavar... Tem 1000 coisas. E tudo isso tem que ser feito por quem? Pela equipe da casa. Quem é essa equipe? É a mãe, o pai, o filho, o avô, todo mundo que estiver ali. Né? E isso é super importante. Isso tem que estar organizado para que as pessoas consigam viver e passar pelo que a gente está, né, nesse momento de isolamento e tudo, pelo que a gente está vivendo, com um pouco menos de sofrimento. Não quer dizer que não vai existir o sofrimento. Eu acho que está existindo isso, né? E a questão por que eu estou falando tudo, assim, começando nesse sentido? Porque me parece que isso vai fazer com que a gente consiga assumir uma responsabilidade maior cada um, tendo uma autonomia maior cada um, sendo, esse cada um que eu estou dizendo sou eu, os meus filhos, eu tenho filhos, eu tenho 3 filhos pequenos, assim, eles também têm que assumir uma responsabilidade diferente. A partir daí, a gente vai conseguir organizar e passar por tudo isso que a gente está vivendo. E vai daí sair uma coisa mais criativa, um movimento mais criativo. Que é isso que todas as pessoas que participaram agora estavam falando, né? Quer dizer, olha, como é que eu faço? Eu fazia, né? Eu penso isso, eu penso aquilo, eu estou fazendo desse jeito, minha filha faz assim, o pai assiste ou não assiste a live, alguns já tinham grupos no WhatsApp de estudo e outros não tinham. Tudo isso são coisas novas que a gente está tendo que... É legal, não é legal? Vale a pena, não vale a pena? Qual é o novo jeito que dá para fazer? E essa criatividade ela vai surgir a partir do momento que a gente integrar algumas coisas e entender que a gente tem que fazer de um novo jeito. Um novo jeito não é repetir o que a gente fazia antes, é fazer de um novo jeito. Eu acho que tem uma amiga minha participando que mora na Alemanha. E eu tenho conversado com ela sobre a questão da pandemia, porque eles também estão vivendo o que a gente está vivendo aqui, né? E o que eu vejo, assim, trazendo outras culturas, é que eles, lógico, tem uma série de características diferentes. Exato, essa é a Patrícia, ela está aí, ó. Eu acho que tem uma série de culturas diferentes, tem uma cultura diferente, como na Alemanha, né? Que inclusive a gente tem que lembrar, que acho que é super importante, que é uma mulher que está hoje na liderança na Alemanha, e isso é super importante porque os países que estão melhor tratando e cuidando disso
são são liderados por liderados por mulheres. mulheres. A gente não Sim, pode ignorar isso, é um fato. sim. Eu não estou dizendo aqui que a mulher faz tudo certo e o homem não. Não é isso, não é nada disso. Não é uma As pregação. mulheres, as mulheres Sim, aceitam os fatos. O médico diz isso, ok, então vou seguir o médico, entendeu? sim, Isso aí sim. eu já li reportagens sobre isso. E eu Mas acho que vamos passar, vamos mudar, né? sim, Senão porque os a homens vão ideia. sair da live. Mas não é isso, né, Vanessa? É, Não é assim, não é fazer o homem ou a mulher, mas eu acho que é incluir um jeito talvez mais feminino, um jeito talvez sim, onde como é que a gente consegue incluir todo mundo, né? sim, E, sim. e olhar a coisa de um É novo o jeito. jeito de Acho que pensar mesmo, é o jeito de pensar, né? O pensamento é, é aceitar a outra opinião, né? é Aceitar uma incluir opinião, mesmo, né? incluir mesmo, com E, certeza. então, acho que isso é super importante. Enfim, e aí o que ela tem trazido, o que essa minha amiga fala, o que a gente vai vendo, assim, estou percebendo, fica muito claro agora, porque a gente conversou um pouquinho antes, né, Vanessa, ontem, e o que a gente está vivendo aqui eram coisas que já existiam. Só que o que Uhum, acontece? Agora, como a gente está num isolamento, tudo fica evidente, tudo vem à tona, né? Então, assim, eu tinha vontade de comer chocolate. Bom, agora eu tenho a vontade de comer chocolate vezes 10, porque tudo vem à tá, tona. E eu tá. ficava ansioso quando eu ia fazer uma prova. Bom, agora eu fico. Não é que eu deixo de ser ansioso porque eu vou fazer a prova online. Não, eu vou continuar ansioso. Só que agora eu vou ter mais uma questão. Como é que é isso de fazer essa prova online? Ou fazer de um novo jeito? Né? Então, isso são os professores, é a equipe, são os pais que ainda não sabem exatamente como acompanhar a criança ou adolescente, não sabem até onde eles vão, né? E muitas Sim, vezes é isso. No consultório, vários pais assim, mas eu tô. Ainda bem que meu filho vai entrar de férias, porque eu não aguento você mais falou isso. assistir aula. Eu pensei assim, eu falei para o meu paciente, né? Eu falei assim, como assim? Você assiste aula com seu filho? É isso, né? Quer dizer, os pais hoje estão querendo fazer sei lá, ocupar um papel de inspetor de alunos, alguma coisa mais ou menos assim. Não sei qual seria esse papel. E a ideia não é essa. Não só o aluno, não só a criança, não só o adolescente, os pais. A gente tem que entender que a gente precisa desenvolver autonomia, Sim, desenvolver autoria. Isso significa cada aluno, seja ele de pequeno ou maior, seja de educação infantil, fundamental, ele tem que desenvolver uma autonomia onde ele se responsabilize por aquilo que ele tem que fazer. Na casa dele, porque lembra quando a gente falou no comecinho? Quer dizer, tem uma coisa lá que foi combinado que faz parte que é ele que tem que fazer. Então sim. ele precisa fazer aquilo da casa dele. E como é que ele organiza isso com o resto do que ele tem que fazer? Com outro papel que ele ocupa ali como aluno, né? Então, assim, tem muita coisa que precisa ser atendida pelo aluno, pela criança, pela mãe, pelo pai, pelos responsáveis, tudo isso. E isso vai ter que ser organizado. A família vai ter que ir junto pensar. Porque também, outra coisa, né? Meu marido falou para mim, eu sempre falo do exemplo dele. Ele falou para mim, eu fiz uma live, ele falou para mim assim: você tinha que fazer exatamente assim em casa. Aí eu falei para ele, então, mas a gente não tem como fazer exatamente o que a gente fala. Porque a gente fala aquilo que a gente está entendendo, que faz sentido. Mas esse rigor do que a gente fala aqui não vai ser aplicado dentro de casa. Em casa a gente tem que ver. Porque na minha casa vai ser de um jeito, na sua, Vanessa, vai ser de outro. Na de cada um vai Sim. ser de um jeito. E a gente tem que compreender que isso tudo tem que ser inserido quando a gente vai determinar o que vai ser feito, de que jeito vai ser feito, de que jeito que a gente vai estudar. Alguém aqui perguntou assim, mas e se meu filho pede que eu esteja junto com ele? Eu acho que é importante que os filhos, principalmente os menores, eles vão precisar internalizar os pais. Eles precisam fazer isso. Se o seu filho ainda não tem isso internalizado, ele vai querer que você faça junto com ele. Então você precisa ajudar ele a compreender isso. Ajudar ele a entender assim, como é que eu faço para fazer sozinho? Ele vai ter que encontrar esses recursos. Para isso você precisa sair de cena. Então você fala assim, filho, eu sei, é difícil, eu também não sei como faz,
Mas será que não é legal você fazer sozinho? Será que isso é possível? Em que medida? Porque uma coisa é a gente falar de uma criança de 7 anos, outra coisa é uma criança de 10 ou de 15, um adolescente de 15. Mas o fato é, precisamos desenvolver essa autonomia. Os adolescentes, as crianças, os pais, porque os pais ficam ali, né? Eu quero controlar. Agora eu tô em casa, agora o filho está em casa. Quando ele estava na escola, eu falava, bom, eu tô lá, meu filho está na escola, a escola está cuidando, a instituição está cuidando. Agora que ele está em casa, eu falo, bom, então agora eu que tenho que cuidar. E não é isso. É isso que eu estava falando de outra cultura, né? Porque quando a gente pensa na história de alguns outros países que talvez tenham já um desenvolvimento, uma maturidade um pouco diferenciada, eles lidam com isso de uma outra forma. Já são mais... Sim, Mas, sim, já soltam isso. Mais os filhos, já estão acostumados com isso e tudo mais, sim. Né? Os filhos já não têm empregada doméstica em casa, sim, não, é uma outra cultura, né? E para nós, no Brasil, soa um pouco como abandono. Eu abandonei. É verdade. Sabe, nós somos assim? Mais acolhedores e tudo mais, né? Amarramos o sapato dos filhos até hoje, lá eu, né? Que idade. Sim. É verdade, é verdade. Então, não é deixar de acolher, gente, mas assim, eu acho que é fazer isso de um novo jeito. Eu já acho que é amar. Você soltar é amar, né? Eu acho que desenvolver autonomia é você dar amor. Sim. Eu tenho essa cultura e eu sempre tive, né? Até dando uma particularidade minha. Quem me conhece aqui pode até se manifestar, porque sabe que eu sou mãe raiz. Meus filhos, se estiverem aqui assistindo a live, pode dar o depoimento deles, porque sabe como é que eu sou. Eu já acho, se virem, eu não sei apertar o botão. Então não sei, gente. Não sei se vocês não sabem, então como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Eu já falo, olha, se vira aí, a aula é essa, vai lá assistir, fecha a porta, você tá na sala de aula, entendeu? Eu já acho que tem que se virar mesmo. Sim. E é porque por aí. O que acontece? Quando você faz pelo outro, seja criança, adolescente, seja adulto, às vezes eu falo, vamos supor, eu quero ajudar meu pai. Eu vou lá e faço para o meu pai. Quando eu faço isso para o meu pai, o que eu comunico para ele? Olha, pai, você não sabe fazer direito, você não tem muita autonomia. Você é um incapaz. Então, você não tem capacidade de fazer. Exatamente isso. E isso é com adulto e é com isso criança. Que eu falo para eles. E é isso que eu falo. Eu falo, gente, isso aí você tem condições de fazer, você tem capacidade de fazer. E vai por aí, né? Sim, exatamente. Então, assim, é necessário isso. É que a gente tem que sair de cena. Eu acho que é essa a questão, né, Vanessa? É muito difícil, né? É difícil você falar, como é que eu faço? Eu deixo meu filho, mas se eu deixar, né, como é que ele vai ficar? Como é que ele vai lidar com tudo isso? Mas é assim que ele vai se descobrir. Mas eu acho que as crianças lidam muito bem, né? Eu acho que é mais difícil para os pais soltarem as crianças do que as crianças se adaptarem com isso, né? Eu adorei a tua participação, viu? Eu achei que você foi ótima. A gente poderia também continuar aqui eternamente, né? Sim. Eu acho que tem muita coisa para acrescentar. Tem mais alguma outra coisa que você acha importante para poder pontuar aqui, para poder finalizar? Então, eu só queria dizer que assim, eu acho que é muito importante. Então, a única coisa que eu ia falar eu acho que a questão do protagonismo é muito importante para a criança, para o adolescente, para os pais. A gente precisa desenvolver isso. Eu ser autor da minha vida, eu fazer escolhas onde eu falo, eu escolho porque faz sentido. Isso vai diminuir a ansiedade, vai dar um acolhimento e você faz um caminho consciente na sua vida. Isso é muito importante, né? Então, acho que essa questão da autoria, do protagonismo individual é muito importante. Até para a criança pequenininha, né? Sim. Então é isso. Vou ficar com por aqui, quantos anos Vanessa? você acha? Você falou pequenininha, com quantos anos você acha que já tá legal para ficar sozinha numa sala de aula? Então, Vanessa, eu acho que tem que ser adaptado isso quando você está falando de uma criança pequena. Na realidade, o que se fala hoje em tecnologia é que faz muito mal a tecnologia do jeito que ela é usada. Nós usamos ela de uma forma muito inadequada. Então, eu questiono você usar com 2, 4 anos a tecnologia como ela está sendo usada, né? Tá. Mas eu entendo que a escola não sabe como fazer.
né? E a mãe precisa, Tá. e o pai, os responsáveis precisam de ajuda. Mas Certo. a questão da criança pequena é porque, assim, qual é a hora que a gente deixa a criança fazer? A hora que ele sabe fazer, a hora que ele tenta. Porque se a gente for prestar atenção, ele tenta. Ele quer andar, ele faz Tá. o quê? Ele engatinha, mas ele levanta e começa a andar e cai. E a gente vai Sim, atrás e tenta não deixar ele cair, né? Só que ele tem que isso levantar, mesmo. cair. É assim que a gente É, aprende. Tudo. é verdade. A hora que ele quer cozinhar, qual é a hora certa? É a hora que ele começa a ter interesse e fala: mamãe, eu quero cozinhar, eu quero fazer com você. Ah, mas a faca, ah, mas o não sei o quê. Gente, eu É, já me cortei com faca, os meus filhos é. também. Acaba Não se é que machucando, é isso aí. não é que não vai se cortar, vai se cortar, a gente vai orientar, a gente vai estar junto. Mas ele precisa aprender, e muito cedo, muito mais cedo do que a gente faz aqui atualmente no Brasil. É É verdade. importante, né? Então, assim, eu É acho que a verdade. idade é a idade que naturalmente a gente começa a dizer: olha, faz Perfeito. sentido, como é que eu faço para aprender isso aí? Porque a gente faz Perfeito. isso, e a É, criança também, né? a Silmara falou senso de responsabilidade desde cedo, tá certo. A Patrícia também pontuou que o excesso de cuidado tira autonomia, tá certo. Então, obrigada, viu, Nicole? Continua Imagina, aí, Vanessa, porque eu vou qualquer ficar coisa você aqui. comenta. É, isso aí. Eu Sim, vou sim. precisar de algum comentário teu. Tá bom? Tá, tá Então bom tá, um então. beijo, Um viu? beijo, até daqui a Tá? pouco. Até daqui Tchau. a pouco. Tchau. Peraí, Co- vamos Eu, lá. Sabe como é como que é eu que eu sou aqui, faço? né? Ah, Como eu é que acho eu que você não faz faço? nada, eu sou eu mesma, sabe? Mas, né, Então faz conhece, você, porque eu né? também não sei. Conhece, né? Conhece a pessoa. Gente, como é que eu encerro aqui esse negócio? Vamos lá. A Cristiane tá falando, é bem isso, Cristiane. É, ai, gente, tirando aqui você, peraí. Olha, eu aqui como blogueira tô uma graça, né? Ou então, quando assim, recentemente meus filhos estavam na árvore e aí falaram pra mim, ah, mas e se ele cair e quebrar? Eu falei, faz parte, Cai e né? Mas é quebra, mó, faz mó, parte, mó né? legal, né? Subir na árvore, né? Ai, gente, eu não consigo. Ó. Eu vou mexer aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui, Vanessa. Eu também sou uma negação. Eu acho que eu te tirei. Ó lá, consegui tirar. Pronto. Gente, eu quero mandar um abraço aqui para o Fábio Hipólito, que eu vi que ele está aqui. Que legal, Fábio. Tá vendo aqui, ó, Fábio, o conteúdo do hoje aqui não é jurídico, viu? Não vim falar de nada jurídico, tá? Adorei ver que você entrou aqui e se interessou pelo assunto, achei legal. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para comentar. Carla, você tá aqui. Van Félix. Ai, quanta gente legal, gente. Sintam-se todos abraçados, né? Agora a gente só se abraça assim. Deixa eu chamar agora meu amigo de longuíssima data. Vamos lá. Olha só. Alessandro Borraschi, vamos lá. Ai, meu Deus, estou vendo uma sombra. Alessandro, como assim? Você está acostumado. Você está acostumado, Alessandro. Como assim? Estou vendo uma parede. Ah, bom, chegou. Vamos lá. E aí, Alessandro? Alessandro é um professor universitário, tá? Ele tá dando aula online agora, né? Professor já universitário. Então, assim, acredito eu, né? Aí ele que vai explicar que não deve estar tendo dificuldade, porque o pessoal maior e tudo mais, então não deve ter problema nenhum com isso. Ah, eu tô ouvindo uns barulhinhos, não sei de onde vem esses barulhinhos, mas vamos ver se melhora. O Alessandro, ele já leciona faz tempo, ele é o popular lá da faculdade, porque todos os alunos gostam dele, porque ele tem uma interação muito boa com os alunos, enfim. Então aí eu não sei se isso mudou com a tecnologia, porque aí tem um ambiente frio, né? Que agora estão diante de uma câmera, não sei mais de nada. Ele me falou algumas coisas bem interessantes, que aí eu já vou dar um spoiler, porque eu achei muito legal o que ele falou. Ele falou que diante da câmera, o pessoal que é mais tímido acaba se soltando mais. Eu achei isso aí muito legal que ele falou, né? Então, Ale, se apresente e conta pra gente, assim, a tua experiência, o que você tá achando, como é que foi, como é que tá sendo, a adaptação desde o começo até agora, como é que tá sendo? Legal, Van, prazer, obrigado pelo convite. O que você falou agora, eu acho que é a palavra do momento, adaptação.
né? Para a gente tem sido diferente, é evidente que tudo que foi falado aqui agora é uma realidade totalmente diferente. A gente está falando de ensino superior, né? Tem uma necessidade de adaptação grande, sim, né? Numa proporção bem distinta do que é o ensino médio, do que é o ensino fundamental, a criançada é outra pegada, né? Mas mesmo assim, para a gente também foi uma adaptação grande. A gente recebeu a notícia, tipo, quinta, sexta-feira, olha, segunda não tem aula e na terça começamos online, assim mesmo. E, opa, vem cá, como é que a gente vai fazer? Olha, como a aula vai começar na terça, segunda não tem aula e vai ser só treinamento. Então, juntou na plataforma, que a gente já usava a plataforma com outras funções, né, com outros objetivos. E aí começou a dar aula na plataforma a partir do treinamento que teve na segunda. É mais fácil para uns, é mais difícil para outros, entendeu? Eu não posso reclamar, eu acho que a gente tem que agradecer muito a oportunidade que está tendo, porque a gente está tendo recursos para isso, né? É legal? Pô, é super legal. Tem sido bom. Não que substitua o que a gente tem presencialmente, né? Olho no olho, aquela questão de você olhar para as pessoas e tentar sacar se elas estão te entendendo, se elas estão gostando, se estão curtindo, é totalmente diferente, né? Mas tem uma outra questão também que é que você falou agora há pouco, que é o seguinte, presencialmente, quem não tem dificuldade de se expor e de falar, vai bem. Quem é mais tímido fica mais na defensiva. Quando virou online, a gente não tem a obrigação de estar com o aluno com a câmera aberta ou o microfone aberto. Mas tem muito aluno que a gente percebia que não interagia presencialmente, que está interagindo online. Porque eles têm ali aquela questão do pano na frente, mas ele pode tirar dúvida, ele tem um chat para falar, e ele tem o microfone aberto, se ele quiser abrir, ele pode falar também, né? Então, tem sido bom. Mas é uma adaptação. A adaptação é necessária. Como é que a gente vai fazer com avaliação, por exemplo? Né? A gente tem feito avaliações online, e a gente tem feito também alguns trabalhos de adaptação que substituem avaliações mais formais. São alternativas. Mas a gente conseguiu dar conta na graduação e no MBA também, que eu coordeno aos sábados. Mas assim, é sempre uma questão de se reinventar, né? A adaptação é necessária. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela faz assessoria esportiva. Ela é professora, só que de educação física. Como é que a gente vai se adaptar nesse momento? Como é que eu vou fazer atividade física? É online. Entrou no Zoom, manda o convite, o pessoal fazendo fortalecimento, porque assim, ela faz assessoria para correr. Longão de domingo. Não dá para fazer outra coisa diferente porque você não vai poder correr, então tem que se adaptar. Da mesma forma a gente na escola. Qual que é a adaptação? Não dá para fazer aula presencial. Usa a plataforma. Ainda bem, temos esse recurso, né? Mas tem que se reinventar sempre. O modelo de avaliação mudou, o contato com os alunos mudou, a gente tem que mostrar para eles que apesar de a gente estar distante, a gente não está ausente. Porque tem muito aluno que tem essa necessidade. Tem a necessidade de interagir com o professor e a gente tem essa característica, a gente interage bastante. Então, assim, como é que eles vão conseguir interagir se a gente não estimular? Como é que a gente vai fazer? O que você vai fazer de diferente? E aí as ideias são super legais. Tem gente que está trazendo outro colega para participar da aula, para fazer como se fosse... A ideia da live pode ser usada como uma sala de aula. Né? Tem gente trazendo outros colegas como se fosse fazer uma live e o cara entra na participação. Hoje de manhã, numa aula da pós, um professor chamou um outro colega e ele estava fazendo, a matéria era de finanças, tinha alguns cálculos, e aí o que acontecia? Enquanto a galera estava fazendo algum exercício para dar uma relaxada, esse outro colega, que também é professor, tocava violão. Então tinha uma musiquinha na aula para interagir e deixar a galera um pouquinho mais satisfeita. Né? Eu, particularmente, sou um cara super mais sério, mais técnico, né? Minhas disciplinas, elas são um pouco voltadas para administração, para gestão, né? Da minha formação que eu tenho. Teve um momento que eu comecei a pensar o que dá para fazer de diferente para quebrar um pouco o gelo com a galera, né? Como é que eu vou fazer para deixar a galera um pouquinho mais animada e não ficar uma coisa tão maçante, tão pesada? Segura aí, não vou fugir não. Pronto. Simples assim. O Alessandro eu apareci para dar aula desse jeito, Vanessa. Entendi. Só para quebrar um pouquinho o gelo, entendeu? Deixa eu tirar que já estou me criticando aqui.
Entendi. Pronto. Nossa, mas você é super sério. Eu falei, mas gente, a gente tem que se adaptar. Não é o meu normal, entendeu? Eu nunca Aí faria já, isso, talvez, numa sala de aula. aí já Mas impactou. online, você tem que fazer com que o interesse seja mantido. Quer dizer, até a tua timidez, né? Já mexeu com a tua timidez, né? Você não ficou Então, assim, tímido a esse ponto, sei eu lá. nem tenho essa timidez, assim, porque para você estar na frente da sala de aula, você tem que estar exposto sempre, né? Então, você tem que ter jogo É, de cintura. Mas não é o comum. Porque a é, minha tocada, como eu dou aula para engenharia, é mais técnico, né? Se fosse administração, comunicação, seria mais fácil, né? Mas sim, imagina um cara sim. de engenharia, que é tido como sério, entrar numa aula com uma peruca e um óculos escuro, É, a eu não galera pirou, imaginei. entendeu? Virou Eu não figurinha, já imaginei, tem adorei figurinha. também. É, adorei, adorei. Então, Muito assim, a palavra é engraçado. adaptação. A gente tem que se É adaptar. verdade. É A gente verdade. teve que Sempre aprender. é, E assim, se você me permite, focando não na sei se tem mais um atenção do tempinho, aluno, né? Lógico, pode tem que continuar, reter a lógico. atenção dele. É, E acho que o nosso ensino ele vai mudar bastante depois que tudo isso passar. tudo Porque vai essa mudar. oportunidade está servindo para a gente rever muitas coisas, para a gente aprender muitas coisas. E aquilo que a gente não fazia, a gente teve que fazer, pumba, rapidamente. Se você estava pensando em fazer isso daqui a 2 anos, agora você tem que fazer em 2 semanas. Sim. Tive alguns amigos que me falaram isso. Poxa, o que eu planejava fazer daqui a 2 anos, eu tive que aprender agora para fazer em 2 semanas, senão eu parava. E é Sim. mais ou menos assim que vai acontecer. Depois É, que a gente não volta, dificilmente volta esse semestre. Né? A gente está tendo a apresentação de TCC online. Quer dizer, sim. nunca fizemos isso. Vai ter que o quê? A adaptação. É, Tem fluído, graças a Deus, tem fluído. A é. única coisa que me preocupa, Van, é o seguinte: a gente tem que ter um cuidado com aquelas pessoas que não têm o mesmo recurso que a gente tem. Eu tenho aluno que Verdade. pode não estar em tudo, e a gente controla a frequência online também. Mas Sim. como é que a gente vai fazer com aqueles que estão faltando? Tem gente que fala assim, professor, desculpa, eu não consegui entrar na aula porque a minha conexão estava muito ruim. E ele, É, putz, será que ele tem um pacote de dados? Ele está entrando pelo celular? Ou ele está entrando pelo computador? Será que ele tem computador? Né? Então, essa é, questão de você também entender o que está do outro lado tem sido importante para a gente. Apesar de a é, gente estar distante dos alunos, a gente tem que ter proximidade nesse sentido. Entender qual é a dificuldade de cada um e é, saber assessorá-lo. Porque tem gente que é, não tem computador, que não tem o mesmo recurso para assistir às aulas, né? é. É, É a bem gente, assim. isso aí na escola pública deve ser mais difícil, né? Que isso aí o marido da Virgínia até Muito pode mais. ajudar, né? Muito Pode até mais. ajudar a É o que eu gente. estava falando com a Kátia um pouquinho antes de a gente entrar. Kátia, a gente está tendo uma situação na escola, né? Ensino superior, uma escola particular, assim, é outra realidade. Então, eu não posso achar que o mundo está lindo. Não está. Está tranquilo para mim, porque a gente tinha esse recurso e conseguiu aproveitar. E mesmo assim, está se adaptando, está aprendendo e está se esforçando. Eu trabalho mais em casa do que eu trabalhava dando aula presencialmente. Né? Agora, eu fico imaginando as pessoas que não tinham esse mesmo tipo de recurso. É, É aula pública, o ensino fundamental. Como é que você vai reter a atenção de uma criança de 2, 3, 4 anos para ter é, aula online? uma amiga Né? minha Foi o que já comentou comentaram até aqui. falou de uma criança autista, imagina, né? Sim, 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 é Fica bem tudo mais difícil. difícil. E uma Né? criança Se a, autista numa escola pública, imagina, né? Tem outras sim, questões ainda. se a Tem muita gente, coisa nessa envolvida. condição de superior, né, de ter um pouco mais de maturidade, já tem uma necessidade de ter atenção, de ter adaptação, para outros ainda muito mais, né, sem dúvida nenhuma. Então tá bom, Ale. Né, a gente sabe que as nossas conversas presenciais duram horas, né? Oh, Então graças a depois Deus. a gente espera, espera marcar um outro encontro, tá bom? Então aqui vou ter que encerrar Ótimo, porque eu tenho Van. que chamar aqui mais um, tá bom? Vai Então lá. um Foi um beijo grande prazer. para Vou todo continuar mundo assistindo aqui com aí, vocês. tá? Um especial para Karina, tá bom? Mando Um beijo sim. Beijo para aí. vocês também. Adorei, Tchau, tchau. viu? Tá? Eu também. Tchau. Valeu, tchau. Valeu. Gente, vou aqui chamar o próximo. Olha, eu vou até já aproveitar o adendo para comentar uma coisa. A gente aqui, todos, né, estamos passando por adaptações. Todos, eu tô falando, todos, inclusive nós, advogados, né? Nós, advogados, também tivemos que, de uma hora para outra,
nos adaptar à audiência agora. A audiência agora é tudo online, né? E não era. A gente está tendo que estudar apostilas e apostilas, eu digo apostilas, porque algumas na trabalhista de um jeito, na Justiça Federal vai ser de outro, e no cível de outro, né? E falam, é super fácil, viu? Super, nossa, tem palestras e palestras dizendo que é fácil, mas só que não é fácil, né? Então a gente também vai ter que se adaptar, e de uma hora para outra mudaram isso. Então, adaptações em todos os sentidos. E não vai voltar atrás. Depois que acabar a pandemia, não vamos falar, então, agora a audiência vai ser de novo do mesmo jeito, né? Então, adaptações para todos os cantinhos, né? Cadê o Emerson, gente? Emerson, cadê você? Emerson, o Emerson tem umas dicas aqui para me mandar. Estou esperando o Emerson. Cadê o convitinho do Emerson? Estou procurando o Emerson. Olha, não achei aqui o Emerson. Cadê o marido da... O marido da Virgínia não apertou o botãozinho. Cadê ele? Tô aqui esperando o Emerson. Emerson, então, aperta aqui o negocinho para entrar. Oi, Emerson. Tem que apertar o botãozinho para poder entrar aqui na... para poder dividir aqui a tela comigo. Aperta lá. Vamos aguardar o Emerson. O Emerson tem umas dicas para a gente lidar com a pandemia, umas dicas ótimas. O Emerson tem um astral ótimo. Ele conhece a Nicole, inclusive já. Ele já foi conselheiro tutelar. Me corrija, por favor, né? Que eu a minha cabeça, né? Sabe como é que é? Cadê você, Emerson? Aqui no convite, apareceu alguém? Socorro. Emerson. Olha, vou chamar a Thaisa de novo, hein? Thaisa tá aqui. Você tá me ouvindo? Então aperta o botãozinho, Emerson. Aí apareceu mais alguém. Então vamos lá. Aê, vamos lá entrar. Olá, a Kelly está no limite, não conseguiu se adaptar até agora. Vamos lá, Emerson. Tem várias pessoas no limite, várias pessoas reclamando. Ajuda a gente aqui. Aperta o botãozinho, Emerson. Ó, já apertou faz tempo. Aí, vamos lá. Boa noite, vocês conseguem me ouvir? Tá todo mundo ouvindo. Deixa eu falar dessa pessoa super especial que é meu cliente. Eu tenho um carinho muito grande por ele. As pessoas no limite. Tá dando aí microfonia, acho que agora melhorou. O Emerson é uma das poucas pessoas que chegou para mim, me chamou no WhatsApp no meio da pandemia e falou assim: como está você? Quero saber como você está, como é que você está lidando com a pandemia. Gente, olha que fofo, não é muito fofo? É demais. Então, ele é essa pessoa. Ele é psicólogo, ele trabalha desse jeito. Vocês vão conhecer agora ele. Se apresente, por favor. Oi, gente, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Você consegue me ouvir, Ivan? Perfeito, perfeito, tá ótimo. Então deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu estava com uma infraestrutura aqui que teve que ser mudada totalmente por conta de que o computador não entrou. E entrou pelo celular. Então, tá ótimo. Isso acho que já é um excelente início para a gente falar que em época de pandemia a gente tem que fazer isso mesmo. Não funcionou o plano A, vamos para o B e tem que ser com essa agilidade. Então, deixa eu primeiro me apresentar. Eu sou Emerson, sou psicólogo. A minha especialidade é psicopatologia e saúde pública. Sou terapeuta comunitário. Então, a minha área é saúde mental. Então, eu trabalhei no Ministério da Saúde com prevenção de uso abusivo de álcool e drogas, justamente trabalhando com crianças de 6 anos até 18 anos. Então, eu trabalhava com essa faixa em 3 programas de prevenção de uso abusivo de drogas. E quando eu terminei o trabalho no Ministério, eu comecei a fazer assessoria para governos. Então, eu fiz assessoria
São Paulo, Rio, Paraíba, Paraná, Acre. E aí, de repente, entra essa pandemia. Com a entrada da pandemia, eu comecei a trabalhar com o apoio, o acolhimento e principalmente o encaminhamento de pessoas por conta de que a pandemia ela trouxe o que eu chamo de excesso de presente. Você está presente o tempo todo na tua vida sem muitas distrações, porque quando a gente sai para trabalhar, a gente se distrai, a gente esquece um pouquinho a família, então a gente está dentro de casa. E é nessa hora que os nossos fantasmas vêm nos visitar. Todos aqueles fantasmas que a gente adiava, eu preciso eu preciso ganhar mais, eu preciso trabalhar de outra forma, eu preciso rever minha relação, eu preciso de mais contato com meus filhos. Não pediu licença, simplesmente invadiu a nossa realidade e isso está trazendo inúmeros questionamentos psicológicos. Então, como eu fiz contigo, Vanessa, eu fiz com a grande maioria, com todos os meus contatos. Eu mandei um como vai você, eu preciso saber da sua vida. Então, e muita gente mandou resposta. E isso me chamou muito a atenção. Então eu falei, eu vou expandir isso. E comecei a colocar no Facebook para as pessoas, olha, meu número é tal e eu quero saber como é que está a sua vida. A partir disso, eu recebi telefonemas dos Estados Unidos, da Itália, da Espanha, da Alemanha e de todo o Brasil. Então, isso já é um indicador. Falar depois da Nicole, falar depois desse rapaz, Alessandro, né, o último que falou? Alessandro, sim, Alessandro. Fica muito difícil porque eles trouxeram já vários aspectos aí de coisas que eu pretendia falar. A Nicole, ela faz tempo que não me vê, mas ela me roubou quase toda a fala. Então, Nicole, a gente se entende, tá? Eu vou te achar, minha querida. Uma coisa que a Nicole falou que eu achei fundamental é a questão de falar, da gente se rever na questão da relação com os filhos. Se eu estou tratando os meus filhos com autonomia ou com dependência, em todo questionamento que você for fazer, se devo ou não devo com os meus filhos, é perguntar, isso que eu vou fazer vai gerar autonomia ou vai gerar dependência? Porque se vai gerar dependência, você está errado. Muitas vezes os colegas aqui no chat falavam, poxa, mas e se meu filho pede? Muitas vezes, vamos combinar entre nós aqui, muitas vezes isso é uma demanda dos pais, não é dos filhos não, queridos. Muitas vezes eu quero trabalhar a dependência do meu filho. Tá mexendo, né, Vanessa? Exatamente, é isso mesmo. Por muitas vezes, a grande maioria das vezes, são os pais que querem esse controle. E aí, um recado para os pais. Hoje, o desafio é você se rever nas tuas questões, porque teus filhos estão se revendo nas questões deles. Exatamente. Vocês perguntaram para a Nicole o que ela achava, de que idade, e a resposta dela foi perfeita. É conforme eles se apresentam para as situações. E quando a gente vai para a cultura de outros países, por exemplo, eu fiz uma imersão de quase um mês na Bolívia e no Peru, mas no interior mesmo, não nos setores turísticos. O que a gente vê? Criança lá não faz birra. Os pais chegam e falam, os pais não precisam falar que é hora de dormir, eles sabem o horário de dormir e eles tomam seu banho e vão dormir. Eles sabem que, por exemplo, eu fiz amizade com um menino que ele tinha uns 5 aninhos de idade. A atribuição dele dentro da família era dar ração para as galinhas e para os porcos. E ele sabia que se ele não desse a ração para as galinhas e para os porcos, eles morreriam.
Então, ninguém precisava mandar. Ele ia lá, pegava o potinho, levava para as galinhas, pegava outro potinho e levava para os ponto. Eles tinham as atribuições deles. Então, nós estamos expostos a uma série de desafios novos, onde a gente vai ter que dar novas respostas. Sim. E assim, eu vou pegar um gancho do que o Alessandro falou, Sim. e vou pegar outro gancho do Leandro Carnal, que falou há pouco tempo. Você está sentindo tédio ou fome? Porque as classes baixas, nós estamos vendo nesse tempo muita miséria, nós estamos tendo muitos casos de pessoas que estão passando fome e outras passando tédio. Essas que estão passando tédio são as pessoas que têm a sua vida estruturada e têm condições de lidar com essa problemática porque tem uma infraestrutura envolvida. As pessoas que estão passando fome, elas não têm nada. Eu só estou saindo de casa aqui de São Paulo, como eu tenho um carro que é um Jeep, então dá para colocar um monte de cesta básica dentro dele, eu só tenho saído para este fim. Eu tenho, junto com um grupo de amigos e uma organização não governamental que se chama Bem Comum, e a gente tem trabalhado em levar comida para quem não tem. Então, nesses tempos, a gente tem que falar de solidariedade, sim. Sim. Nós estamos encarando desafios que são de como dar continuidade ao ensino, de como dar continuidade ao meu trabalho, de como me reinventar dentro da minha vida, do meu trabalho, do meu relacionamento, dar voz e vez para esses questionamentos, mas a gente tem que lembrar que tem gente que não está conseguindo participar disso como nós, privilegiados que somos, Sim. estamos tendo o desafio de se rever, mas sempre pensando na questão de quem está passando literalmente fome. As pessoas diante da pandemia me questionam muito de como é que eu devo fazer. Eu estou ansioso, eu estou depressivo, Então tem gente que vem com promessas de, não, você tem que ser positivo. Diante da negatividade você tem que ser positivo, você tem que pensar positivo. Eu não acredito em nada disso. Eu acho que a gente tem que ser realista. Realista, tá. Você tem que olhar para a situação e falar quais são os reais pontos positivos que tem nessa história toda. São esses. Quais são os reais... Porque tem gente que vai para o extremo do positivo e fica... Ai, mas que lindo se reinventar. Não é lindo, não. É trabalhoso. Nós estamos diante de uma construção coletiva que a gente não estava preparado. E que bom que a gente está conseguindo dar respostas a isso. Que bom que tem pessoas como você que organiza uma história dessa para a gente compartilhar e trocar figurinhas de como a gente pode fazer isso de uma forma... Positiva, né? Exatamente. Como é que a gente pode dar boas respostas para isso? Sim. E tem gente que vai para o outro extremo. Ó vida, ó céus, ó azar. Vai para o hard lá e fica... Então, nem tudo está tão negativo, nem tudo está tão positivo. Tem um caminho do meio aí que nós podemos seguir que se chama realidade. Então... É engraçado porque antes as pessoas falavam, tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Mas quando se põe numa situação onde ela tem que optar pela saúde ou pelo dinheiro, a pessoa fica na dúvida. Como assim? Esse é o momento internacional da gente ficar em casa, porque tem um perigo real. Por mais que tenham várias pessoas, a gente não vai entrar em questão de política aqui, que digam que não, gripezinha, tal, que não sei o que. Não é. Se fosse uma gripezinha, não teria tanta gente
morrendo. Olha a gravidade da coisa. Então, o apelo é esse. Levem a sério o que a Organização Mundial de Saúde fala, orienta. Isso não tem como ser político, porque é internacional. Porque o pessoal da China não está pensando. Eu sempre falo isso. Não tá, o pessoal da China não está pensando. Fechou a Disney, parou a Olimpíadas, né? Então, assim, não é... Fechou o nosso shopping, não fechou o shopping daqui de Santos, né? Então, é uma coisa realmente... E a gente vai ter que realmente se reinventar, todos nós. Esse teu lado, assim, solidário, realmente eu acho a coisa mais linda, Emerson. Eu acho muito bonita essa tua preocupação. Realmente, tô vendo aqui, olha, a Cris está se manifestando muito, ela tá lá na Inglaterra, né? Se eu não me engano, a Cris, não é? Eu ia falar Londres, mas acho que é na Inglaterra. Ela já perguntou até de atendimento online, se você faz, já falei que sim, e depois ela vai entrar em contato com você. Eu vi que tá a Rosana tá morando na Espanha, eu vi que ela tá aí, dá um oi aí, Rô, se você tá aí, é Inglaterra, ó. A Cris é cliente minha, tá? A Rosana é uma grande amiga. A Rosana, ela já pegou Covid, tá? A Rosana, se ela estiver por aí, ela pode até se manifestar. Ela já pegou Covid, até eu já conversei com ela. Ela pegou Covid, ela contou um monte de história, já contou umas histórias muito emocionantes até dela, de lá, ela mora lá na Espanha. Onde que ela mora, André, você lembra? Acho que é em Madrid que ela mora. E contou várias... Não sei se ela tá por aí, gente. Eu vi ela entrando. Será que já saiu, Rô? Já saiu? Tava chato o papo? A Rosana, eu vi ela entrando aí, ela... Não sei, não sei onde ela foi parar, por aí. Ela também ela tem uma história bem interessante também para contar, sabe? Aí depois eu falei até que você ia contar, essas dicas você depois ia disponibilizar em PDF. Eu joguei essa bucha para você. Senão depois eu faço esse PDF aí. Depois eu mando para todo mundo que se interessou, porque eu achei muito enriquecedor. Depois eu vou assistir a minha live de novo para poder ouvir direitinho. Vai ver, ela foi dormir, é verdade. Não, mas ela entrou, gente, não é possível. Ela entrou e saiu. Como assim? Como assim, a Rosana? Não é possível. Né? Tem mais alguma coisa que você acha interessante falar? Eu gostei tanto das suas palavras. O que você acha? Uma coisa que a gente precisa muito trabalhar é engraçado, né? Porque eu fui trabalhar no Ministério num programa que privilegiava você ensinar para as famílias a trabalhar amor e limite, mas sempre juntos. Então, o que significa isso? Adorei quando você, Vanessa, me falou para a gente a questão do dar autonomia para os filhos, mas os filhos têm que entender, quando a gente fala não, o que a gente está querendo dizer. Por vezes, a nossa aceleração não é o tempo deles. Então, uma coisa é você chegar e falar, filho, não vá, pediu para ir até a praça, perto de casa. Uma coisa é você falar, não porque eu não quero. Outra coisa é você falar, filho, não estou deixando você ir até a praça e vou te explicar o porquê. Primeiro, eu te amo. Segundo, eu me importo com você. Terceiro, eu sei que você sabe até melhor que eu o que acontece lá na praça. Não tem tráfico de drogas lá, não tem isso. Muitas vezes você joga verde e eles te dão todo o restante do que acontece de bom e de ruim lá. E aí, você também, como adulta, tem que estar preparado para ouvir. Muitas vezes nós temos uma série de frases feitas para falar e a gente não tem o costume de ouvir. Outra coisa, muitas vezes a gente fala no automático, uma série de coisas. Minha família é minha prioridade. Ok. E aí quando você fica
neste isolamento com a sua família dentro de casa, você não suporta, então ela não é a sua prioridade. Qual é a sua prioridade? Aí a gente vai chegar à conclusão de que você precisa ganhar dinheiro para a família. Tá, isso também é importante. Também é importante. Você tem que ter os recursos para que essa família, financeiros, para que essa família antes se desenvolva, enfim, que a gente sobreviva, mas você também tem a obrigação de ver afeto, carinho, de dar outras coisas que não são dinheiro. Por muitas vezes os pais querem pagar a ausência com presente. Presentes, isso aí é muito comum. E aí você vai para um excesso de fornecimento e nenhum afeto. Verdade. Essa nossa pandemia, se bem utilizada, vai nos trazer muitas possibilidades de sermos melhores. Um autoconhecimento, uma reflexão. Eu costumo perguntar em palestras que eu dou, para que serve isso? E aí as pessoas falam, para escrever. Mas para que mais? Você tem cabelo comprido, você pode, e prender. Você pode cutucar o amigo da frente. Você pode, como advogada, fazer uma petição, enfim. Eu, como psicólogo, posso te internar. Só que, ela colocada assim, eu posso inclusive te matar, enfiando no seu coração. O que eu estou dizendo com isso? Que um pedaço de plástico com tinta dentro pode se transformar naquilo que a mão fizer acontecer. Nós estamos diante de uma pandemia onde as nossas mãos, as nossas consciências, o nosso se pôr a nossa empatia de se colocar no lugar do outro e fazer acontecer e de mudar paradigmas. Nós estamos num momento de mudança de paradigma, de parar, ouvir o outro e falar como é que eu posso interagir melhor com o mundo, com meus filhos, com a escola, com esse novo desafio. Com certeza. Então, Emerson, acho vai que é um cair a pouquinho... qualquer momento. Tá Vai certo. cair a qualquer momento. Eu vou ter que encerrar a tua fala. Ai, que saco esses negócios de tempo, viu? Odeio. Mas eu acho que o recado foi dado. Foi dado Eu acho que o recado perfeitamente, foi dado. Maravilhosamente, tá? Eu vou deixar depois o contato para todo mundo aí, porque tá todo mundo perguntando, tá? Então, um beijo, Vanessa, muito obrigada. Pode disponibilizar o meu celular é pior do que o orelhão público, todo mundo tem mesmo, então Perfeito. faça então, isso. Vou mandar. As pessoas que estiverem precisando, liga mesmo, que a gente senta, conversa, e isso não tem custo. Isso é solidariedade com pares. O Emerson é maravilhoso. Beijo, Nada tá? é isso. Tchau. Beijo enorme, querida. Gente, antes que caia essa live, socorro. Gente, vocês estão aí ainda? Socorro. Então, antes que caia essa live, peraí. Não pode cair, né? Eu tenho que mostrar outra coisa pra vocês. Olha aí, ó, a blogueira, né? Olha aqui. Esse aqui é a Paper Bolt que me mandou. A blogueirinha, né? Então, gente, ó, mandou, porque tem tudo a ver aqui com o que a gente falou, né? Também rolou uma super empatia da Paper Bolt. Eu comprei muita coisa lá e ela montou isso aqui para mostrar que estão super preparados para atender os professores, as mães de alunos, né? Eu compro lá slime, aquelas coisas todas assim que a Andressa pede pra mim, sabe? Aquelas coisinhas todas, aquelas bobagenzinhas. Aí o que acontece? Ela me deu esse presente, olha só que fofa.
Ela falou assim, que vai me dar sorte nesse dia. Muito bonitinho, né? Tem 23, olha, 21 segundos restantes. Aí ela me deu uns negócios para eu poder sortear, mas eu não vou sortear, eu vou deixar para ela sortear. Quem adivinhar o nome desse bonequinho aqui, que é o deles, manda lá para ela, tá no inbox dela.